Então, estamos iniciando a gravação. José, não é fácil, cara. Loucura aí. Muito bem. Então, vocês enxergam, né, o slide, correto? Sim, eu enxergo, professor. Então, como tópico de discussão da parte da análise conformacional, vamos fechar com o ciclo hexano e os seus correspondentes hétero, né? Os compostos que têm o oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Tá? Bom, este anel, ele demanda mais tempo, porque nós teremos bastante coisas interessantes a ser discutidas, né? E particularmente com respeito à preferência conformacional de um arranjo sobre o outro. Sendo que essa preferência, nós vimos lá nos anéis inferiores, ela é mais tênue, né? E, por outro lado, nos anéis superiores, nós teremos preferência conformacional, sim, mas aí muitas outras conformações também apresentam uma contribuição significativa na distribuição populacional, né? Então, por isso que o anel de 6 ele é o protótipo ideal. E aí, claro que ele é o ideal, por quê, né? Porque nós, quando observamos as energias, as entalpias, na verdade, de combustão dos ciclos, né? Então, nós chegamos no caso do ciclo hexano aqui, que é o quarto, né? Em que aparece, então, uma variação de energia entre o real, entre o teórico e o experimental, de próximo de zero. Né? Então, isso mostra que, em termos de estabilidade química, no caso aqui térmica, tá? É o ciclo hexano mais estável de todos. Tá? Bom, então, o que importa para nós aqui é olhar as contribuições para a tensão dos anéis, que nós já vimos, né? As interações de Van der Waals é a chamada de Prelog, o Bayer é a contribuição de distorções de ângulos e de distância do valor ideal, e o Pitzer é aquela tensão torsional que está relacionada, então, com as ligações, os orbitais que formam as ligações estão em ângulos específicos, né? Ou 0 graus, 0 grau, ou 180 graus. Tá? Então, essas três tensões já estão presentes em todos os anéis. Mas, claro que para o ciclo hexano, essas tensões elas estão, digamos, no nível mais baixo possível. Por isso que a diferença de energia entre aquilo que é calculado e aquilo que é encontrado pelo calor de combustão é quase igual a zero. Tá? Bom, então, o que nós sabemos do anel? Que ele tem a chamada inversão conformacional. Veja, então, que a inversão conformacional não envolve a ruptura de ligações, apenas através de rotações completas, né, os átomos se movimentam e reposicionam os substituintes em ambientes distintos. Então, aí cria-se a nomenclatura, né, ambiente axial e o equatorial. Então, o axial é na direção vertical e o equatorial na direção horizontal. Aqui, as esferas vermelhas e azuis, elas representam os dois átomos nos ambientes distintos. Né? Então, na região axial, são aqui os vermelhos. Quando você inverte a conformação, tu passa agora o vermelho para o equatorial e o azul para o axial. Então, isso mostra que as regiões equatoriais e as meridionais, eles têm ambientes completamente distintos, especialmente o ambiente químico. E se o ambiente químico é distinto, você pode usar a técnica, né, da ressonância magnética nuclear, e aí ela é capaz, então, de nos dar ambientes químicos distintos para os átomos. Então, os átomos são anisocrônicos, né? E aí você tem, então, por exemplo, um ambiente isolado em que o átomo tem um único comportamento,
Mas quando esse átomo, se for no caso que o hidrogênio está conectado ao anel do ciclo hexano, o hidrogênio, vivencia dois ambientes. Então, a resposta da máquina qual é? É dar um sinal, né? É indicar que tem uma certa frequência, tem um tipo de hidrogênio, e numa outra frequência, o outro hidrogênio. Quer dizer, é o hidrogênio axial e o hidrogênio equatorial. Tá? Então, isso é importantíssimo. E aí, não esquecer, então, a inversão conformacional não é a inversão configuracional. Né? A inversão conformacional é simplesmente a inversão do anel. São rotações nas quais os substituintes, eles mudam de posição. E vejam que quando o anel do ciclo hexano sofre a inversão, nós tem o desenho da cadeira, né? Como é que ela é feita. Então, se você faz um desenho de uma forma cadeira e você sinaliza que isso representa uma inversão conformacional, isso quer dizer que se você faz, por exemplo, assim, e menciona, aqui está a inversão conformacional do anel, isso está errado. Ó, né? Opa, isso está errado. Por quê? Porque simplesmente a inversão, ela obriga, né, você reposicionar os substituintes, ou os grupos, ou os átomos em posições distintas. Então, veja que, por exemplo, aqui, ó, este átomo de carbono que está nesse vértice, ele é igual aqui. Né? Então, nesse caso aqui você não representa para uma inversão conformacional. Então, é importante que, olha aqui, esse carbono aqui marcado, né, ele está nesta posição, e quando você olha o conforme que tem a inversão do anel, o átomo se encontra aqui. Né? É claro que na média, né, tu vai ter, sempre parece que tudo está na mesma posição, mas não é bem assim. Né? Então, é que se você rotacionar, translacionar ou rotacionar este desenho aqui a 180 graus, você pode jogar daí este carbono aqui. Né? Então, vamos dizer assim, tu tem uma possibilidade de ter a inversão conformacional, vamos imaginar como sendo isso aqui, mas quando se faz o desenho gráfico, isso não quer dizer aqui, né, a inversão conformacional. Tá? Bom, então, a análise conformacional do ciclo hexano, ela é feita. Você pode usar aqui instrumentos, modelos, né, Paulo-Bola, você pode pegar, digamos, modelos que são comprados, você pode pegar esferas de isopor com cores distintas, montar, né, a estrutura do ciclo hexano tridimensional, e aí você vai ter que obedecer a geometria, né, a hibridização de cada átomo. Então, como cada átomo de carbono é um sp3, não tem jeito. Então, uma visão do topo, você enxerga de fato o anel como sendo um hexágono, né? Mas quando tem uma visão lateral, não é mais assim que se apresenta. Né? Então, os 6 anéis aqui estão dispostos formando o que se conhece por cadeira, e os hidrogênios em amarelo e branco representam, então, os ambientes distintos para cada átomo. Se você olhar nessa projeção lateral, nós enxergamos notadamente que os hidrogênios em amarelo eles têm uma interação, né? Eles estão posicionados face a face. E isso de alguma forma, ou cria, de alguma forma, alguma repulsão. Aqui não, porque na verdade, uma distância maior, né, do que a soma dos raios de Van der Waals dos dois hidrogênios, porque é uma repulsão 1,3. Mas já dá de imaginar, né? O ambiente axial ou potencialmente é mais tensionado que o ambiente equatorial. Se nós olharmos, né, os hidrogênios agora, quando tu tem a inversão do anel, o que acontece então com os hidrogênios? Observe então que os hidrogênios agora, os em amarelo, né, eles aqui faltou o que eu fiz aqui? Faltou pintar corretamente, tá? Mas o que eu quis mostrar aqui nesse desenho é que os hidrogênios de um carbono e os seus vizinhos, o que seria a razão, né, 1, 2, você observa que o branco com o amarelinho eles estão em lados opostos, né? Em lados opostos.
Então, na relação 1,2, a forma cadeira, ela guarda essas relações que vêm do arranjo ou antiperiplanar ou gauche. Então, o branco com o amarelo, ele é antiperiplanar, mas este branco aqui com este amarelo aqui é gauche. Ou este branco com este amarelo também é gauche. Tá? Então, tem um ângulo de Evo de 60 graus. Essa relação oposta nós vamos usar para definir isômeros, por exemplo, cis e trans. Né? Nesta outra projeção, que é o arranjo, a visão de Newman, né? Então, você está olhando a estrutura do cíclico na cadeira frontal, né? Então, aqui se enxerga os carbonos do anel, um com relação ao outro eclipsado, porém os hidrogênios, notem, né, os hidrogênios nos ambientes, no ambiente equatorial e no ambiente axial. Os 3 para baixo, os 3 para cima, e os brancos aqui no ambiente equatorial. Então, a relação antiperiplanar é amarelo com amarelo, por exemplo, mas com o branco, essa relação aqui é gauche, e essa relação também é gauche. Então, no cíclico exame, na forma cadeira, você tem uma minimização das repulsões de Van der Waals. Bom, aqui do ladinho, eu desenhei um ciclo hexano hexa-substituído, né, com as projeções respectivas, as ligações tracejadas, em cunha, né, e essa projeção de Hauer. Então, eu quero desenhar aqui o isômero trans, tá, para um determinado composto. Então, o que se faz? Você vai, na verdade, posicionar os grupos para cima e para baixo. Então, vamos supor que tenha grupo metila, ou um grupo X, ou um grupo Y, não importa, né? Que seja um material hexa substituído. Então, dentre os possíveis isômeros, um deles, aquele que é todo trans, então, por exemplo, um X. Então, um X para cima e um para baixo. Aqui, um para cima, para baixo. Então, você vai observar a alternância na ligação 1, 2, em cada átomo, para cada par de átomos, para cada par de átomos de carbono. Então, trans, 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 trans. Né? Isso na projeção aqui de Howard. Mas naquela que se usa as ligações tracejadas e cunha, então tu vai desenhar aqui, ó, para frente a ligação se aproxima do observador. Para trás, se afasta. Para frente, se aproxima. Para trás, se afasta. Vejam que nesta forma aqui planar, né, você não tem ideia, né, da posição relativa, se ela é equatorial ou axial. Porém, há uma dica assim, ó. Lembram da nomenclatura das faces alfa e beta? Então, na porção de Howard, que é esta aqui, né, você tem a face alfa e a face beta. A face alfa ela é a parte superior e a beta é a parte inferior. Né? A porção, a face inferior. Então, esta face aqui é a alfa e esta face é a beta, desculpa, e essa face é a beta. Então, o X ele está aqui, né, na face beta. E esse X na face alfa. Bom, quando você olha o desenho do anel, que é um hexágono, como é que você poderia pensar esses grupos, em que face eles estão? Então, você tem que imaginar um eixo aqui de referência, né? E rotacionar, por exemplo, 90 graus. Então, se você rotaciona 90 graus, você vai posicionar o plano do anel perpendicular ao plano aqui da tela. E aí o que acontece? O X fica para cima e o X aqui fica para baixo. Então, este átomo de X para cima pode, por exemplo, representar este aqui. Ó, tá? Seria esse aqui. Então, está na face beta. Então, desta maneira aqui, você pode pensar assim, bom, as ligações voltadas para o observador, face beta. E se afastam, face alfa. Então, veja,
Vamos supor, tu vai desenhar um isômero que tenha 2 substituintes. Tá? 2. Sei lá, dimetil, alguma coisa assim. Então, tu tem um grupo, digamos, a molécula é isso aqui, ó. Tá? A molécula é isso aqui. Como é que tu sabe se isso aqui está na face alfa ou beta? Então, tu tem que fazer uma rotação de 90 graus, e aí tu vai descrever agora a forma cadeira para 90 graus. Então, é a visão na qual o plano do anel se aproxima de nós. Então, este aqui, vamos supor, está para cima, que é a face beta. E o hidrogênio aqui equatorial. Agora, nesse carbono aqui, você não pode desenhar para baixo. Por quê? Se for para baixo, ele fica trans. Então, ele tem que estar aqui. Ó. Então, o isômero cis irá representar conformacionalmente aquele composto que tem um grupo axial e um equatorial. Tá? Bom, então o que é importante no ciclo hexano? É a discussão das interações diaxiais 1,3. Tá? Então, por que 1,3? Porque é avaliar as repulsões entre aquele substituindo no carbono 1 e no carbono 3. Ou no carbono 5, não importa. Ó. Aqui é 1, 3, 5. Mas o X com o hidrogênio aqui é 1,3 e o mesmo X com esse hidrogênio também é 1,3. Tá? Então, chama-se 1,3 diaxial, interações diaxiais. Que é o steric crowding, que é a aglomeração, né, estérica, é a repulsão estérica. As coisas estão muito aglomeradas, estão coisas muito próximas, né? Então, tu tem uma aglomeração de átomos numa face, nesse caso aqui é a face beta. E aqui, claro, é a interação, na verdade, a repulsão de Van der Waals, que é fortíssimo, né? Em função dos raios dos substituintes. Então, quando nós substituímos hidrogênios por outros grupos, aí nós temos uma preferência conformacional. Aí não tem jeito. Então, por exemplo, metilciclohexano. Você vai enxergar as interações repulsivas do grupo metila com os 3 hidrogênios. Na forma, aqui que se diz, com a orientação axial. Então, essa repulsão aqui, ela é forte. Lembrando que a metila tem o raio de Van der Waals de 2 angstrom e o hidrogênio, o raio de Van der Waals de 1,2. Então, nós vamos somar aqui, nós já chegamos em 3,2 angstrom. E aí você tem uma leve, né, interpenetração das esferas. Isso é repulsivo. Né? Aí, claro, para esse caso, né, a molécula responde, quer dizer, a resposta a esta tensão, qual é? É reposicionar, né, o grupo na direção equatorial. Então, o desenho aqui, agora mostrando o equilíbrio entre uma forma e outra, que é o chamado ring flip, né, que é a inversão do anel. O grupo metil, ele está axial e depois ele passa equatorial. Então, esta é a consequência. Observem que o anel tem a inversão, está invertido aqui, ó, nessa posição, por isso que se fala, né, inversão conformacional. Ó. Então, o desenho, aqui, pessoal, você tem que desenhar isso aqui, não tem jeito. Toda vez que você inverte a conformação, o grupo equatorial passa axial e vice-versa. No equilíbrio, nós temos populações axiais e equatoriais. O que a máquina enxerga? Ela vai enxergar um sinal da metila axial e um sinal da metila equatorial, por exemplo. Né? E esses dois sinais, no RMN, tem um sinal de menor intensidade e um de maior, com a sua respectiva, digamos, constante de acoplamento. A área do sinal te dá a proporção quanto tem do axial, quanto tem do equatorial. E aqui se sabe, então, que a forma, né, equatorial ela é 1,7 quilocalorias mais estável que a forma axial. Tá? Então, a partir do caso de equilíbrio, tu chega onde? Na energia livre no ΔG. Ok? Então, a técnica que é usada é essa aqui, é o RMN, né? Especialmente de próton. Né? Depois se faz, claro, aí você pode fazer
associado com outras técnicas bidimensionais, escuta mais. Mas o início é acompanhar, monitorar o sinal dos hidrogênios em ambientes distintos. Evidentemente que o efeito temperatura ele é dramático, né? Porque o incremento da temperatura, lembrando lá da definição de Gibbs, né? A temperatura, na verdade, é um dado que nos diz, nos informa, né, da energia cinética do sistema. Né? Então, se você aumenta a temperatura, você está, na verdade, fornecendo energia cinética para os constituintes daquele sistema. E se a energia cinética aumenta, você aumenta as interações, as velocidades, os choques, aumenta tudo, né? Então, tu tem muito mais posições. E neste caso, em particular, de equilíbrios, né, o efeito externo do incremento da temperatura favorece, então, ou induz, né, a deslocar o equilíbrio, e deslocando o equilíbrio, você pode ter, então, uma quantidade igual de duas populações que, aparentemente, não são iguais do ponto de vista energético. Então, compensa, né? Daí, então, por exemplo, aqui, o sinal, né? Ele começa, o experimento é feito a zero, depois vai diminuindo até menos 90 graus. Então, a diminuição da temperatura desfavorece, né, aquele isômero mais instável e favorece o isômero mais estável. E aí, por consequência, o sinal que não era resolvido começa a ser resolvido, até que aparecem, então, os dois sinais respectivos aos hidrogênios equatoriais e axiais. A separação de 29 Hz, né? Então, isso é interessante, porque tu tem sempre dois sinais. Tá? Como é que isso é feito? Bom, isso é feito olhando, por exemplo, aqui, tu tem uma molécula, né? Uma molécula, esse é um exemplo clássico, né? Em que eles prepararam, vê que tu tem todo um trabalho de síntese para fazer o composto, né? E depois fazer a análise. É um ciclo hexano que tem 11 deutérios e um hidrogênio. Então, na verdade, esse aqui tem um Hzinho, tem um átomo de hidrogênio aqui, né? E ele que é observado. Tá? Então, é a frequência do hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele está... a máquina não enxerga o deutério e só enxerga o hidrogênio. Ok. Então, é sempre um único hidrogênio que pode ter dois ambientes, o axial e o equatorial. Então, é isso que acontece. Aqui o sinal coalesce e aqui ele começa a separar. Bom, em exemplo em que tu tem o ciclo hexano com um substituinte, digamos, que não é o hidrogênio, por causa aqui do iodo. O iodo ciclo hexano. Então, quando se faz o espectro dele, observa a temperatura, né, menos 80, tu tem os sinais correspondentes ao hidrogênio equatorial e o axial. Também observe que o equatorial ele tem uma resolução, a resolução é pior, né? Já o axial começa a aparecer os desdobramentos, e aí é bem claro, né, o acoplamento de hidrogênios, os vicinais, cis não, mas antiperiplanar e a Gauss, né? Então, esses acoplamentos são mais intensos e, por consequência, né, o sinal fica mais nítido ou mais resolvido. Já o equatorial aqui, ele enxerga os hidrogênios vizinhos e, na média, né, na média, todos eles têm o mesmo ângulo de 60 graus. Aí fica complicado. Se você olhar aqui, né, ó, na média, ó, o hidrogênio nós queremos enxergar, por exemplo, esse aqui. Este é o equatorial. Então, ele está enxergando esse 60 graus e esse também 60 graus. E aí, o J vai ficar muito parecido. Por essa razão, ele coalesce. Tá? Bom, se agora tu tem o ciclo hexano com dois substituintes, por exemplo, 2, aí fica tranquilo, fica interessante de você analisar as interações trans e cis, ou as interações antiperiplanar e Gauss. Então, aqui o J trans, né, e o J trans equatorial, e o J trans axial. E aí, os J são bem distintos. Então, são sinais que nós teremos mais resolvidos e outros menos. Ou ainda,
sinais mais separados, por exemplo, um J de 10, tá? E lá o outro sinalzinho é um J de quanto? De 3. Então, sei lá, poderia ser um sinalzinho assim. Tem pico e aqui mais um pico, vamos supor. Né? Aí, claro, a intensidade do sinal vai te dar as populações, né? As proporções entre um e outro. Né? Então, você localiza, se o J é grande, então provavelmente você está olhando para uma conformação como essa aqui. Se o J é pequeno, para essa. Aí as proporções te diz quanto que tem de cada um. Beleza? Esse site aqui tem vários exemplos de moléculas em que ele põe J, muito bacana. Tá? Bom, então, o que nós temos que olhar para o ciclo hexano são as possíveis estruturas, né, conformacionais que se imagina, né, para esse sistema. Tem muita coisa teórica, né, e tem muita coisa também experimental, que moléculas que foram sintetizadas pensando em que elas possam ter o seu estado mais estável, né, como sendo essas aqui, ou a cadeira, ou o barco torcido. Mas, de qualquer modo, assim, a inversão conformacional de uma cadeira na outra tem um custo energético. Tá? Então, esse custo energético aqui, o máximo dele aqui é 12, quase 12 quilocalorias. Vejam que lá para o ciclo pentano, né, essa inversão era muito pequena. Por isso que diz lá no ciclo pentano que o circuito, né, conformacional ele não é caracterizado. Né? Ele existe, mas a diferença de energia para converter uma cadeira, desculpa, um envelope no outro envelope é muito pequeno. Já aqui no ciclo hexano, não. Então, nós teremos as duas cadeiras têm a mesma energia, porém, a passagem da cadeira 1 para a cadeira 2 tem esse custo, né? Que assume máximo na cadeira torcida e depois ela desce e passa por estados aqui, né, de menor energia, né? Mas que são ainda instáveis com relação ao estado inicial, que é o barco e o barco torcido. Barco torcido. Então, esta brincadeirinha aqui, ela existe e ela acontece com processos pseudo-rotacionais. Né? Então, a conversão do barco torcido é uma coisa muito rápida. Né? E aí você vai navegando, né? Aqui tu vai mudando os ângulos torsionais, e à medida que você vai mudando o ângulo, o carbono de referência vai se modificando. Então, aqui eu fiz um desenho. Esse desenho aqui, se vocês puderem, refaçam no caderno, vocês mesmos, tentando imaginar. O que eu fiz aqui? O anel de 6, hidrogênios em vermelho e azul, para que vocês possam observar o movimento. E as setinhas aqui é o movimento up and down, quer dizer, sobe e desce de cada átomo. Então, o que acontece nesse circuito quando uma conformação cadeira ela é convertida nessa? Observa aqui, né? Ó, não é direto, não é trazer essa aqui para cá e rotacionar. Você é obrigado a fazer todo o movimento, todo o circuito conformacional. Então, esse carbono desce e esse sobe um pouquinho. Quando isso acontece, tu tem aqui uma chamada meia cadeira. Observa a meia cadeira, né? Você não tem as... Vamos supor que isso aqui fosse a parte de suporte dos pés, das pernas, e aqui a cabeça. Então, isso é a cadeira. Né? Cadeira clássica. Aqui tu tem... Você removeu o suporte na cabeça. Então, ficou... Ó, você desceu aqui e subiu esse. Então, tu tem isso aqui mais ou menos no plano. Então, a meia cadeira tem esses átomos aqui, ó, no plano, tá? Isso representa o ciclo pentano planar. Então, ele é muito instável. Aí, para compensar essa instabilidade, o que vai acontecer? Este átomo desce um pouquinho mais, e esse aqui sobe. Então, desce, esse aqui desceu, e esse aqui subiu. Então, aqui tu já começa a enxergar, olha só, essa ligação, ela corta esta, então é o barco torcido. Barco torcido, barco. Barco torcido, barco. Isso fica brincando. Barco, isso aqui essa parte aqui está, na verdade, descrita exatamente aqui.
A diferença entre eles é 0,5 a 1,5 quilocalorias, não mais que isso. E depois, claro, então, veja que o movimento de subir e descer converte agora o barco no barco torcido. Esse barco torcido sobe mais, aqui desce mais esse, então tem agora a cadeira. Então, essa cadeira, essa meia cadeira, é a imagem especular dessa. Mas os hidrogênios, vermelho e azul, à medida que cada átomo de carbono vai vivenciando posições distintas, eles vão lentamente mudando. Então, aqui o hidrogênio vermelho, olha o azul, né? O azul vai saindo da direção axial, a orientação axial vai mudando, a equatorial também, aqui subiu, aqui já está quase nas posições na orientação equatorial e axial. E, finalmente, então, o vermelhinho vira para o axial e o azul vira para o equatorial. É o que se chama, né, circuito conformacional ou o ring flip do ciclo Kizano. Tá? Então, o que é importante aqui é a energia dos dois estados, da ordem de 10 a 12 quilocalorias, né? Observar que os ambientes químicos dos hidrogênios mudam, ora é axial, ora é equatorial, e aí sim, ó, que existe uma grande preferência, né, para os rotâmeros, para os conformers equatoriais. Tá? Equatoriais. Bom, isso é importante em vários aspectos, né? Estabilidade térmica, química e assim por diante. Então, por exemplo, o ciclo, nós já vimos aqui na aula passada, né? O ciclo pentano, o ciclo hexano. Respeito à reatividade. Vamos supor que tem brometo de ciclo pentila e brometo de ciclo hexila e faz uma reação de SN2 e mede as velocidades, né? Então, a velocidade relativa do anel de 5 ela é maior do que do anel de 6. O que quer dizer isso? Que o brometo de ciclo pentila reage mais rápido que o brometo de ciclo hexila numa reação de deslocamento nucleofílico bimolecular. Então, a velocidade do anel de 5 é maior, por quê? Bom, porque nós sabemos que o anel de 6 ele posiciona um Y, que é o grupo que sai, na orientação axial ou equatorial. Ok. Já o anel de 5 não tem jeito. Né? O máximo que ele pode é, nesse arranjo, nesse envelope torcido, né? Então, nessa forma envelope, desculpa, né? Ele coloca o Y, tenta de alguma forma aliviar a repulsão com esse hidrogênio aqui. Mas ela não é completa. Então, este ângulo de Edo que está aqui, ele não é igual a 60 graus. Né? Então, o ângulo de Edo de 60 está aqui. Então, no estado fundamental, qual é o substrato mais estável? O mais estável é o anel de 6. Então, num gráfico, vamos desenhar aqui, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Né? Num gráfico hipotético de reatividade, né? O que você faria? Tu vai desenhar isso aqui, né? A energia. Então, tu tem um substrato, ele vai reagir uma única etapa, estado de transição, produto. Então, isso é o clássico da reação de SN2. Bom, essa energia de ativação é a que define se o processo é muito rápido, é muito lento e assim por diante. Mas veja, se agora o estado fundamental de um deles é mais estável, então ele parte de um valor de menor energia. Então, é isso aqui. Ó. E aí o que vai acontecer? Ó, agora, se você pensar aqui, né, e imaginar o processo de substituição, então a energia agora que aumentou. Né? Então, nós vamos dizer que tu tem um incremento, e esse incremento na energia de ativação é devido à maior estabilidade, né, do anel de 6, nesta forma, com relação ao anel de 5. Tá? A outra questão que nós também discutimos é a questão do ambiente e da perturbação conformacional. Né? Então, qual dos dois anéis, 5 ou 6, você usaria como um dispositivo, como um switch, um molecular switch, uma chave para um processo eletrônico, uma chave para você controlar, digamos, a acidez, basicidade, você controlar cor,
você controlar a entrada de substância ou carregar um íon, né? Então, aí é uma questão que tem que ser pensada assim. Tu tem um anel de 6 e um anel de 5. O anel de 6 tem ambientes clássicos, axial e equatorial. Então, por exemplo, este anel de 6 carrega o substituinte A. E ele vivencia, o substituinte A, ambientes bem distintos, o equatorial e o axial. O mesmo A, agora ligado ao anel de 5, ele vai vivenciar, certamente, né, ambientes um pouquinho diferentes. Mas observem que o substituinte A, com relação ao anel de 5, em relação aos seus hidrogênios vizinhos, o ambiente que ele percebe numa conformação envelope ou na outra são muito parecidos. Tá? São muito parecidos. Então, você não tem, de fato, uma relação antiperiplanar. Né? Você não tem um ângulo de Edo de 180 graus. Vai ter ângulos intermediários. E esses ângulos intermediários, na média, né, indicam que as duas conformações têm uma energia muito parecida. Né? Então, é muito difícil separar um do outro. Então, como um switch molecular, o ciclo de 5 não é a melhor alternativa. Não é. Né? Porque em ambas as configurações a energia é muito parecida. Então, o que nós precisamos? Ter um sinal em regiões limpas. O que é o ter o sinal? Não importa se é um sinal óptico, um sinal elétrico, um sinal magnético, ou, por exemplo, aqui um sinal do RMN. Ó. O RMN vai nos dizer o hidrogênio aqui equatorial e o hidrogênio axial. São completamente distintos. Né? Então, este recurso, né, é usado na parte, por exemplo, de mecanismo de você ter em membranas, né, essas conformações e que elas podem, através desse equilíbrio conformacional, permitir a entrada ou a saída de material. Quer dizer, quando o conformer muda, a energia muda bastante. Aí você pode proibir ou permitir a entrada de material. Já nesse caso aqui, bom, aí é mais complexo. É mais difícil esse mecanismo. Mas aí, por exemplo, o anel 5 ele aparece aonde? Lá no DNA. Por quê? É bom, porque o DNA precisa daquela questão da estabilidade, né? Da fita. Tá? Bom, como é que se faz, então, a medida? Usando o RMN. Tá? Aí você tem que preparar, digamos, uma coleção de moléculas com os substituintes, uma coleção delas. Para cada uma delas, tu faz o experimento e vai tirando as energias, as proporções das populações. Obtido as proporções populacionais, você usa, então, o cada equilíbrio. O cada equilíbrio é a razão entre o produto e o reagente. Obtido do cada equilíbrio, tu vai obter a energia livre, o ΔG. Então, o ΔG aqui é estimado, né, para diferentes moléculas, né, do ciclo hexano, avaliando sempre a interação 1,3 de axial. Se você quiser buscar, por exemplo, a entropia, né, então você pode eventualmente fazer medidas, né? Não precisa. Né? Tu vai pegar a entropia e a entalpia pela temperatura, né? Mas nesse caso aqui, vamos voltar aqui à tabela, nós não nos perdemos. O que importa aqui? Ó? A energia aqui, né, ela é sempre dada, ela é sempre crescente. Ó. Cianeto, flúor, cloro, bromo, um fenol, um carboxílico, metil. Mas o que importa, assim, ó, na média, né, tu tem uma preferência para o rotâmero equatorial, tá? Então, por quê? Aí o X fica na posição equatorial e a repulsão 1,3 de axial diminui. Ela é puramente estéril. Tá? Mas vejam que ela é muito, muito grande quando o grupo, o substituinte, é muito volumoso. Então, particularmente, olha aqui, o ciclo que contém o grupo tecbutilo. Nesses casos, nós chamamos de lock conformation, né? O que significa conformational? Significa que lock é chave, fechadura, né? Quando você vai fechar a porta, tu passa a chave. Então, lock é o cadeado.
significa que a porta sempre será fechada? Não, você pode abri-la, né? Então, a conformação lock é, vamos dizer assim, um termo em português, é congelada, né? Ela está, digamos, momentaneamente travada naquele arranjo, né? Mas que pode ser mudada, por exemplo, se você mudar a temperatura. Então, o extremo desta interação é aqui nesse exemplo, né? É o grupo tecbutila. Então, o ring flip do Cyclic Xano, ele tem uma preferência aqui largamente para o conforme equatorial. Então, o grupo tecbutila, ele é predominantemente na posição equatorial. Então, se você medir o K de equilíbrio aqui, vai ser muito, muito maior que 1. Então, rigorosamente, se você fosse fazer o cálculo de percentual do equatorial e do axial, você encontraria aqui para o axial um valor muito, muito irrisório e certamente olhando para a técnica, né, de RMN, ele não vai pegar, né, porque o RMN tem um erro de 5%. Bom, quando se faz agora a análise para os distribuídos, aí nós vamos de novo fazer a brincadeira. Então, tu tem o cis, o trans, né? Aí um 2, um 3 e um 4, que você já também conhece, né? Então, o cis 1, 3. Né? Aí tem que cuidar, né, que o cis 1, 3 representa ou equatorial, axial, enquanto que o trans representa o equatorial, axial, equatorial. Então, não tem jeito. Para o cis, o mais estável é este. Né? Já para o trans, os dois têm a mesma energia. Tá? Os dois têm a mesma energia. Vejam que os dois aqui, a relação entre eles, né, de energia é igual, porque esse grupo aqui, ele passa para a posição axial e este grupo passa para a posição equatorial. Então, um compensa o outro. Já no cis, não. Então, os dois grupos equatoriais, eles são jogados para a orientação axial. Então, a repulsão aumenta. No 1,4, né? O 1,4. Aí, agora, o cis tem a mesma... Essa conformação tem a mesma energia desta, né? E o trans, não. O trans é bem diferente. Então, o trans de equatorial é o que predomina em relação ao trans de axial. Então, aqui na brincadeirinha, anteriormente, aqui em relação a qual desses sistemas seria um molecular switch, qual que é o melhor? Não é, por exemplo, o cis 1,4. É, na verdade, o trans 1,4. Por quê? O cis 1,4, quando inverte a conformação, a energia é a mesma, então tu tem apenas um único sinal. Então, alguma coisa que possa indicar uma variação através de um sinal elétrico, não funciona aqui. É o mesmo sinal, é o mesmo sinal. Agora, que tu teria um sinal, digamos, para uma posição e um sinal para outra, numa região bem distinta. Tá? Ok? Bom, mas esse aqui, para nós fazermos um intervalinho, né? Então, aqui um exemplo de um trisubstituído. Aí é importante no trisubstituído desenhar corretamente os grupos, posição axial, posição equatorial. Nesse caso, tem um grupo de oxila, um bromo e uma metila. Veja que ele é muito, muito populado na face beta, né? Na região axial. Então, naturalmente, o equilíbrio, né, ele é favorecido para aquele conforme em que todos estão na posição equatorial. Então, o anel inverte e, ao inverter, os grupos passam para as posições equatoriais. Então, aqui, olha só, isso aqui precisa desenharem, né? Este caso aqui, o todo cis, né? Todo cis representa os 3 grupos para cima, na verdade, esse aqui, ó, é esse composto. Agora, este aqui tem 2 para cima e 1 para baixo. Então, que isômero é esse? Né? Não é o conforme desse aqui. Né? Então, aqui o átomo de bromo ele está para baixo. Né? Então, a relação com a hidroxila, a relação é trans. E nesse desenho aqui, do anel na forma cadeira, o átomo de bromo está com relação à hidroxila cis. Então,
Aqui é para você desenhar a cadeira, tá? Não se preocupe, por enquanto, com se é mais ou menos estável, apenas acerte o desenho, tá? Então, você vai desenhar o anel do ciclo hexano na forma cadeira, e aí vai começar. Carbono 1. Ok, então carbono, vamos supor que é esse aqui. OH para frente. Então, ele se aproxima do observador, significa que ele está na posição axial. Ok. Não precisa desenhar o hidrogênio. Então, se quiser, faça. 2. Não tem. 3. Bromo. Agora o bromo está para trás e o H está para frente. Se o H está para frente, ele está na posição axial, mas o bromo está para trás, então ele está na posição equatorial. Tá? Faz isso. Bromo. Ok. Aí bromo, metil, trans. Então, 1, 3. Tem que ser trans. Né? Se tem que ser trans, nós vamos olhar aqui, ó. Então, nós podemos desenhar aqui trans 1, 3. É isso. É CH3? É, CH3. Tá? Então, notem que a diferença deste isômero com relação a este. Né? Então, o átomo de bromo é que faz a diferença entre eles. Daí, claro, quando se faz o desenho do anel, né? Na forma cadeira, né? O que vai acontecer? Bom, vai acontecer aqui. Deixa eu marcar aqui de novo. Em amarelo? Não, vou pegar em azul. Aqui. Né? Então, o hidrogênio aqui, ele fica para frente. Então, é o hidrogênio que está aqui para frente. Na forma cadeira, ele fica na direção axial. Ok? Então, vamos fazer um intervalinho. Aí agora são 10h13. Nós voltamos às 10h30. Tá bem? Beleza, então. Tá bem.